Bem-vindos a mais um resumo do resumo, um vídeo onde eu trago um resumo de um filme aqui para o canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer um resumo do filme Homem de Ferro 2, lançado em 2010. Então, antes do vídeo dar continuidade, eu peço para que vocês deixem um like nesse vídeo e se inscrevam no canal. E lembrando que se caso algumas cenas não forem citadas nesse vídeo, é porque esse vídeo é um resumo. Então, se vocês quiserem ver o filme por completo, sem faltar nada em nenhuma outra cena, né, que para vocês sejam muito importantes, vão assistir o filme por conta própria, porque vai valer a pena também. Então vamos direto para o assunto principal desse vídeo. Aqui no início desse filme nós vemos a situação desde quando Tony Stark revelou para o mundo inteiro que ele é o Homem de Ferro. E nós vemos algumas reportagens do próprio Tony Stark, onde ele está sendo entrevistado por alguns repórteres. Isso pela perspectiva de um cara que está vendo essa televisão, onde está rolando essa programação na televisão. Um cara velhinho que está deitado em um sofá, isso na Rússia. E ao mesmo tempo, ali na Rússia também, nós vemos um personagem que se chama Ivan Vanko, que é o filho desse senhor, que depois de algumas cenas acaba infelizmente falecendo. E nós vemos o próprio personagem Ivan Vanko chorando nos braços do próprio pai já morto. Depois nós vemos o personagem Ivan Vanko pegando algumas instruções, né, em um papel assim, que são instruções de construções das próprias indústrias Stark, onde ali ele acaba construindo um equipamento grandioso. Esse cara, muito aparentemente, demonstra não gostar do próprio Tony Stark e das indústrias também. E é por isso que o próprio Ivan Vanko está construindo é uma miniatura do próprio reator Ark. E como eu disse, depois do próprio Tony Stark ter revelado para o mundo que ele é o próprio Homem de Ferro, ele acabou sendo amado e ficou muito famoso. Ele até mesmo preparou um show, assim, uma apresentação grandiosa com várias mulheres dançando ao redor dele, e ali, nessa reunião, que ao mesmo tempo é uma festa grandiosa, ele acabou apresentando as novas ideias sobre as indústrias Starks, ao mesmo tempo que mostrou um vídeo antigo do seu próprio pai, falando como tudo começou e explicando um pouco da origem dessa construção bilionária, dessa indústria bilionária que foi, né, construída ao torno de tecnologias grandiosas das indústrias Starks. Ao mesmo tempo, nós vemos também, um pouco antes disso, a discussão do Tony Stark com o próprio Justin Hammer, que é um cara que também constrói algumas tecnologias grandiosas, não do nível do próprio Tony Stark, como nós vemos recentemente e possivelmente no futuro, até porque nessa discussão que o próprio Tony Stark está tendo com o Justin, e também um superior ali da própria reunião, sobre essas tecnologias e o que elas podem fazer, se elas podem fazer o bem ou o mal, e ao mesmo tempo um superior ali está discutindo com o Tony Stark, afirmando que a armadura do Tony Stark é sim uma arma, mesmo que o Tony Stark contrarie ele, né, dizendo que não, que a armadura do Homem de Ferro não é uma arma. O Justin, ao mesmo tempo, tenta mostrar os seus feitos em questões de construções tecnológicas envolvendo armaduras, né, que são completamente destrutivas, afirmando ele, né, o próprio Justin, e dando a entender que ele é mais eficiente, mais responsável que o próprio Tony Stark. E ao mesmo tempo ali, o próprio General Rhodes acaba chegando na situação para poder resolver a situação de seu amigo Tony Stark. Mas o próprio Tony tem uma ideia de hackear a tecnologia do daquela reunião, hackeando também a tecnologia do próprio Justin Hammer, mostrando o quanto Justin Hammer não é tão responsável como ele havia dito que era, mostrando que em vários feitos do próprio Justin, né, a construção de tecnologias, ele acabou ocasionando, né, mortes de várias pessoas inocentes por falta da capacidade e competência dele, a todas as armaduras deles acabarem sendo destruídas e acabarem ficando completamente descontroladas. E ali o próprio Justin Hammer fica completamente bolado com o Tony Stark, irritado com ele, obviamente. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o núcleo paládio do próprio Tony Stark, aquela máquina que fica no peito dele e que mantém o personagem vivo, não está mais sendo completamente, extremamente eficiente para ele, fazendo ele ter que beber um líquido que acaba, né, fazendo o organismo dele voltar ao normal. E ao mesmo tempo ele usa um dispositivo dentro do próprio reator Ark que dá mais capacidade física e energia para ele, fazendo ele não morrer. Mas até então isso não está funcionando muito, porque umas marcas que aparecem no pescoço dele estão mostrando que a qualquer momento ele pode morrer.
E ao mesmo tempo que isso está acontecendo com o Tony Stark, infelizmente ele decide não contar para o pessoal ao redor dele o que está acontecendo e que ele está morrendo. Mas ao mesmo tempo ele nomeia como a sua assistente pessoal a Pepper Potts, ao mesmo tempo que ele também acaba contratando uma nova assistente que se chama Natalie Rushman. Mas a Pepper Potts não vai ficar para trás, isso porque a personagem vai acabar se tornando a CEO das indústrias Stark, sendo tipo uma presidente, uma comandante, uma pessoa completamente acima do cargo. Tem até uma cena interessante, né, onde essa personagem, a Natalie, que nós sabemos que futuramente vai se tornar a Viúva Negra, acaba aparecendo pela primeira vez, onde é uma cena que o personagem Happy Hogan está lutando contra o próprio Tony Stark em uma luta de boxe ali, em um treinamento matinal, um treinamento diário, onde o próprio Tony Stark acaba sendo um pouco ou até demais injusto com o Happy, batendo nele em ocasiões em que o próprio Happy não estava completamente preparado. E quando o Tony Stark ele acaba duvidando da capacidade da própria Natalie, achando que ela é só uma mulherzinha bonitinha, bonita pra caramba, se é que vocês me entendem, né, mas que não tinha nada mais a agregar, essa personagem surpreende ambos ali em uma luta dela contra o próprio Happy Hogan, onde ela acaba nocauteando por completo o Happy, e essa cena é muito boa, porque o Happy vira pra ele e pra ela e fala que ele escorregou, mas todo mundo sabe que ela deu uma porrada grandiosa nele, ela derrubou literalmente ele usando as pernas, velho, num golpe que foi rápido, o cara não teve nem tempo pra poder respirar. Enquanto o Tony Stark está competindo num grande prêmio de Monaco, e ele está em uma reunião com várias pessoas, aliás, em um almoço com várias pessoas, o personagem, por incrível que pareça, tem uma grande decisão depois de conversar com o Justin Hammer, e o Justin Hammer ficar bajulando o Tony Stark. O Tony tem uma grande ideia de ir para uma corrida que está do outro lado daquele local, e ele decide competir, cara, entrar, colocar o uniforme de corrida dos corredores lá, né, que dirigem carros, para poder ele mesmo participar dessa corrida. Algo que dá muito errado, porque enquanto essa corrida está rolando e vários carros de Fórmula 1, vamos dizer assim, esses carros aí de corridas estão andando para lá e para cá na própria pista de corrida, obviamente, o próprio vilão, que é aquele lá, o Vanco, né, acaba indo até aquela situação, usando aquela armadura, aquela mini armadura que ele criou anteriormente, que tem as energias Stark, para poder ali matar o próprio Tony Stark. Mas algo interessante dessa armadura desse vilão é que essa armadura dele tem alguns chicotes que tem energias grandiosas, que são de energias Stark. Então, cada vez que ele vai batendo com esse chicote em alguns locais, ele consegue quebrar, ele literalmente consegue quebrar um carro no meio. Então, um por um dos carros que vão aparecendo ao redor dele, ele vai destruindo, matando várias vítimas ao mesmo tempo. Até em uma ocasião que ele acaba batendo literalmente no carro onde o Tony Stark está, fazendo mais um carro, que agora é o que Tony está dentro, acabar capotando. Mas o Tony consegue sair vivo dali e ele consegue esquivar várias vezes do golpe do próprio Vanco, mesmo sem estar com a armadura. Nesse momento, a personagem Pepper Potts e o personagem Rap estão do lado de fora completamente desesperados e ambos decidem entrar dentro do carro para poder salvar o Tony Stark e assim também, juntamente com eles, levar a armadura para o Tony usar. Até que eles conseguem fazer isso depois que o Rap acaba atropelando o vilão Vanco. Fazendo assim, ele acabar entregando depois essa armadura, no caso o próprio Rap, acabar entregando a armadura para o Tony e fazendo assim uma luta grandiosa rolar entre o próprio Tony, em que em um momento o Tony está perdendo e está com desvantagem, isso porque a armadura que o Vanco está usando tem a mesma energia do Tony, mas tem um momento que o Tony usa isso para benefício próprio, para poder derrotar o próprio Vanco. Não matando o vilão, mas assim, dando oportunidade para os policiais ali que acabaram aparecendo prenderem esse cara. Depois disso, nós vemos uma cena onde o Tony está conversando com alguns policiais, onde do nada o Tony entra em uma sala onde ele encontra o personagem Vanco, aquele cara que estava usando a tecnologia dele. E ao ser perguntado do porquê o Vanco fez aquilo, o Vanco afirma que fez aquilo tudo para poder provar que o Homem de Ferro não é invencível. Então o intuito dele, a intenção dele em brigar com o Tony era para poder mostrar que o Tony Stark não era invencível e que ele não era tão perfeito assim. Depois disso, nós vemos uma cena onde o próprio Ivan Vanco está dentro da cadeia de boa, mas ele acaba recebendo um lanche, uma comida para poder comer, na verdade. Onde ali ele acaba encontrando uma bomba caseira que ele acaba implantando na parede e depois ele vê que um outro presidiário vai entrar ali na cadeia dele, fazendo a gente remeter que ele usou aquele prisioneiro como isca para poder fingir e que ele morreu ali, que o corpo que está ali é dele, quando na verdade não é dele, que ele usou para poder ser uma isca e enquanto isso o próprio Ivan fugir. Mas no momento que o Ivan tenta fugir,
o local está cercado com vários policiais e outros policiais, vamos dizer assim, acabam sequestrando o próprio Ivan Vanko, levando ele para um local misterioso. Mas quando ele sai de lá, os caras tiram uma sacola do rosto dele, mostrando que o local que ele está é tipo em um estacionamento ou um local assim de aviação, onde ali ele acaba conversando com quem? Com o próprio Justin Hammer. E o Justin Hammer se demonstra ser um cara que é capaz de tudo para poder destruir o Tony Stark. Isso porque agora, ao saber que o Ivan Vanko sabe muito sobre tecnologia, até mais do que o próprio Justin Hammer, o Justin Hammer decide usar ele para poder o próprio Ivan construir outras altas tecnologias com alguns equipamentos e coisas ali sendo das próprias indústrias Stark, até porque tudo gira em torno disso desde o primeiro filme. E aqui é novamente isso. E por incrível que pareça, o Ivan decide sim trabalhar junto com o Justin Hammer. Tony Stark está um pouco depressivo depois de cair a ficha por completo de que a qualquer momento ele pode morrer. Com isso, ele decide construir uma nova festa depois de uma proposta dada pela própria Natalie. Mais que o próprio Tony Stark decidiu levar isso como algo que seria uma própria festa, onde ali ele construiu uma festa dentro da própria casa dele, que tinha várias mulheres bonitas, várias pessoas ali se divertindo, e o próprio Tony Stark estava completamente bêbado, usando a sua armadura de Homem de Ferro. E várias mulheres começaram a jogar melancias, pratos, colheres, garrafas, para poder o próprio Tony Stark usar os seus poderes assim, né, de jato, para poder destruir cada uma delas, fazendo a própria Pepper Potts ficar completamente bolada com ele, porque ao fazer isso ele estava destruindo e sujando toda a mansão dele, até que foi o ápice, porque o General Rhodes, melhor amigo do próprio Tony Stark, estava presente naquela ocasião e se viu obrigado em usar a tecnologia do próprio Tony, usar uma própria armadura lá, né, para poder impedir do Tony destruir, né, e sujar mais ainda a casa. E nesse momento que o próprio General Rhodes usa uma das armaduras do próprio Tony, eles acabam tendo uma luta grandiosa, onde, por incrível que pareça, fazer o quê? Eles acabam destruindo mais ainda a mansão, cara. E uma luta que é muito interessante e muito engraçada ao mesmo tempo, porque são dois amigos brigando, mas não é como se fosse uma briga normal, corpo a corpo, sem armadura. Ali, ambos estão usando armaduras. E com isso, depois disso, James Rhodes aproveita a oportunidade para poder assim pegar essa armadura para ele. E ele fica com a armadura do próprio Tony Stark, uma armadura que é um pouco diferente porque não tem aquela cor vermelha e amarela, e sim uma outra cor mais cinza. Em uma cena em um restaurante, depois de pedir para poder o Tony Stark sair de dentro de uma rosquinha que era uma logotipo da loja, Nick Fury aparece novamente para poder conversar com Tony Stark. E ali ele acaba revelando que a sua assistente, nova assistente, a Natalie Rushman, na verdade se chama Natasha Romanoff e não é uma assistente e sim uma agente da SHIELD, uma pessoa que estava agindo disfarçadamente para poder vigiar o próprio Tony Stark, o que faz o Tony ficar completamente surpreso e ao mesmo tempo debochar da situação como ele sempre faz e já é a mania dele. Ali, o próprio Nick Fury afirma, né, para o próprio Tony Stark que o pai do Ivan Vanko acabou construindo há anos e anos atrás o reator Ark juntamente com o próprio pai do Tony Stark. Mas no momento em que o pai do Ivan Vanko tentou vender o reator Ark com proveito, o pai do Tony acabou o deportando, cara. E ali o Nick Fury dá ao Tony Stark algum material antigo de seu pai. E uma mensagem escondida no diorama de Stark Expo, de 1994, prova ser um diagrama da estrutura de um novo elemento. E depois de ver esse material que o próprio Nick Fury deu para o Tony, estudar um pouco essa situação e ver até um vídeo antigo do seu próprio pai, explicando para o Tony que o Tony ainda não entende o que vai acontecer, né, e que guardou essa mensagem para no futuro o Tony Stark ver, o próprio Tony descobre que o personagem Ivan Vanko não está morto, isso com a ajuda do próprio Jarvis, né? O Tony usa o próprio equipamento Jarvis para poder descobrir que o Vanko não está morto e que ele possivelmente forjou a própria morte. Aliás, antes disso, em uma outra conversa que o personagem teve, né, que o Nick Fury teve com o Tony Stark, o Nick Fury acabou afirmando para o Tony que o pai do Tony foi um dos fundadores da SHIELD. Depois à noite rola uma apresentação grandiosa do próprio Justin Hammer, onde essa apresentação é para o Justin Hammer mostrar os seus equipamentos tecnológicos envolvendo essas armaduras grandiosas, e quem sabe que o personagem, né, até falei 3 vezes,
sabe, né, vou falar 4 agora, sabe que o personagem construiu isso tudo graças ao próprio personagem Ivan, algo que a maioria da população ali não sabe e acha que foi o próprio Justin Hammer que construiu aquilo tudo graças à pura e grande inteligência dele, né? Algo surpreendente nessa apresentação, que surpreende até a própria Pepper Potts, que estava presente ali, e entre outras pessoas, como a própria Natalie, né, que na verdade não é a Natalie, é a Natasha, e também o próprio Happy Rogan, que estava ali, é a aparição do próprio personagem General Rhodes, vestido com a armadura que ele acabou pegando do próprio Tony Stark. Mas nesse momento o Tony Stark acaba aparecendo e acaba avisando ao Rhodes tudo o que está acontecendo. E ao perceber isso, né, ao Justin Hammer perceber isso e até o próprio Ivan Vanko perceber isso, eles decidem ligar as armaduras do próprio Justin Hammer, fazendo até a própria armadura do General Rhodes acabar sendo ativada numa intenção de destruir o próprio Tony Stark. E com isso, o próprio Rhodes avisa ao Tony que ele não está atirando no Tony propositalmente, sim, que ele está sendo controlado igual às outras armaduras, por serem tanto de reator arc e por serem também protótipos não atualizados, como o do próprio Tony Stark é atualizado. E enquanto isso, nós vemos uma cena muito boa de ação, várias cenas de ação, onde as armaduras controladas pelo próprio Ivan Vanko estão indo diretamente para poder destruir o Tony Stark. Isso juntamente com a própria armadura que tem o próprio General Rhodes dentro, né, numa cena grandiosa. E ao mesmo tempo nós vemos a própria Natasha Romanoff, juntamente com o Happy Rogan, indo no local onde possivelmente o próprio Ivan Vanko está dentro de um estabelecimento controlando todas essas tecnologias. E uma cena muito interessante que enquanto o Happy Rogan está se preocupando e dando muito trabalho, no caso o cara está dando trabalho para ele ao lutar com ele, né? A própria Natasha Romanoff conseguiu derrotar várias pessoas, porque enquanto ela derrotou em 5, 3, 4 caras ao mesmo tempo, em menos de 3 minutos, o personagem Happy Rogan está ali tendo uma dificuldade lutando contra uma pessoa só. E uma cena que é muito interessante, tanto por ser engraçada, mas que também, ao mostrar e destacar a própria Natasha Romanoff, mostra o quanto essa personagem é muito, mas muito habilidosa. Mas depois dali, enquanto eles vão atrás do próprio Ivan Vanko, a Natasha e o Happy acabam vendo que ele conseguiu fugir. Depois disso, o próprio Ivan Vanko entra dentro de uma outra armadura, mas uma armadura mais aprimorada, e nessa ocasião o Ivan luta contra o próprio Tony Stark e também o próprio personagem General Rhodes, depois que o próprio Tony Stark conseguiu fazer com que a armadura dele voltasse ao normal. E é dali que os dois, né, o General e o Tony, acabam lutando contra o Ivan. E depois eles acabam tendo uma estratégia de juntar mão com mão e também juntar os seus jatos ali de poderes ali para poder os dois conseguir destruir com essa estratégia o próprio personagem Ivan. E eles conseguem fazer isso. Os dois conseguem destruir o personagem Ivan Vanko. Só que o Ivan vira pro Tony Stark, né, e fala a mesma coisa que ele falou anteriormente quando ele havia sido vencido lá naquela cena lá naquele local de corrida. Ele vira pro Tony e fala que ele venceu, não o próprio Tony. E depois nós somos apresentados a uma cena onde tem várias bombas que estão prestes a serem destruídas. Bombas essas que estão dentro de cada máquina de reator arc que está em cada local. Até uma própria máquina que estava dentro da própria casa do próprio Tony Stark, fazendo assim essa armadura quase se destruir enquanto estava em um local, né, que era a casa do Tony, que era a mesma localidade onde a própria Pepper Potts estava. Mas quando o próprio Tony Stark lembra disso, ele vai até a própria casa dele para poder salvar a Pepper Potts antes que aquela armadura que está ali dentro da casa acabe explodindo. Depois ele tem uma cena muito interessante com a Pepper Potts, onde a Pepper Potts fica completamente indignada com tudo que aconteceu, isso porque ela quase morreu várias vezes e ao mesmo tempo ela tá bolada pelo Tony Stark nunca ter falado para ela que ele estava morrendo, né? Mas tudo estava tranquilo porque o Tony virou para ela e falou que ele não iria mais morrer porque ao mesmo tempo que foi injetado pela própria Natasha Romanoff uma injeção que fazia ele se controlar e ele não morrer tão rápido assim, ele havia construído uma outra tecnologia que acabou fazendo com que ele acabasse não estando mais à beira da morte. Mas ao mesmo tempo, mesmo assim, a Pepper Potts ameaça e diz que vai se demitir e que não vai ser mais a CEO das indústrias Starks. Em uma conversa que o próprio Nick Fury tem com o Tony Stark, ele acaba afirmando que por sua personalidade, né, pelo Tony ter uma personalidade muito forte e também ele ser um cara muito irresponsável, ele só vai servir agora como um consultor ali deles, né? Então, isso porque, né, anteriormente ele seria um membro dos Vingadores, um membro de um possível grupo, agora não é mais o
que o Nick Fury quer até o momento, pelo menos. Em uma cena pós-créditos, nós vemos que o Phil Coulson, que é um dos agentes da SHIELD, acabou vendo um martelo misterioso, que é um martelo que possivelmente nós sabemos que é do próprio personagem Thor. Mas, ao ver esse martelo, ele acaba fazendo uma ligação para o Nick e avisa isso tudo. E ali o filme acaba. Mas esse foi o vídeo, gente. Esse foi o resumo do resumo. Obviamente, lembrando, se alguma cena não foi mencionada nesse vídeo, é porque é só um resumo. Então, se vocês quiserem ver esse filme por completo, vão por conta própria, porque eu reassisti para poder fazer esse resumo e valeu muito a pena reassistir. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like e também se inscrevam aqui no canal, porque ao fazer essas duas coisas, vocês vão estar me ajudando bastante. E deixem aqui nos comentários o próximo filme que eu posso estar trazendo um resumo aqui para vocês, porque se esse vídeo aqui tiver uma ótima repercussão, como o outro teve, muito obrigado por isso, possa ser que eu faça até uma parte 3 trazendo um resumo do terceiro filme do Homem de Ferro. Mas para poder fazer isso eu vou ter que contar com a ajuda de vocês, então, cara, arrebentem o dedo no like, porque é muito, mas muito importante deixar o like. Até o próximo vídeo, gente, valeu, tchau, fui!